os brasileiros têm se endividado cada vez mais para poder comer e morar. Foi o que revelou um estudo, um levantamento da Tendências Consultoria. Durante a pandemia, em 2020, os custos das famílias com alimentação e moradia subiram 83,1% e 51,1% respectivamente, enquanto no período a inflação média da economia foi de 41,8%. Com a maior parcela da renda destinada a gastos básicos, os gastos com consumo, lazer e poupança diminuíram. E mesmo assim, o endividamento gerou patamares recordes. O levantamento também apontou que outros serviços básicos registraram aumentos expressivos nas últimas 2 décadas, como água, que acumulou uma alta de 621%, o gás superior a 700%. Para economistas, quando despesas essenciais como alimentação, energia, moradia e transporte geram impacto direto no orçamento da população, a sensação de bem-estar cai muito, o que explica a pressa do governo Lula em lançar o programa Desenrola 2.0. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para refletir sobre esse endividamento que, por vezes, tem a ver com uma televisão cara, né? Um iPhone que a pessoa que não pode comprar, compra, mas preocupa quando tem a ver com alimentação e gastos básicos, né, Dávila? Preocupa todos os brasileiros, exceto um, o presidente da República. Sua frase seminal desta semana é muito clara. O que o presidente Lula disse? É muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar. Somente uma pessoa completamente descolada da realidade pode falar tamanha barbaridade. Somente uma pessoa que vive numa redoma de palácio, longe das ruas, pode dizer que mais de 82 milhões de brasileiros inadimplentes, 80% das famílias estão endividadas, desesperadas, deprimidas, preocupadas, que não vão conseguir pagar suas dívidas nem com o tal do desenrola. Porque a média da taxa de juro é 60%. Então você imagina uma pessoa que tem qualquer dívida, cada vez que passa, essa dívida cresce de uma forma que não tem ganho que consiga pagar. A pessoa tem que sair correndo, fazer bico, pedir dinheiro para os parentes emprestados, pedir dinheiro para os amigos. Ela tem que fazer alguma coisa para estancar isso. Porque se ela tentar saldar essa dívida com o seu ganho, ninguém tem ganho que tem 60% de margem, né? A não ser traficante, né? Então, isso mostra, Canhato, um total descolamento do governo e esse populismo político de tentar criar esse desenrola. O primeiro já foi um fracasso, o segundo vai ser um fracasso 2, que não vai resolver o problema da grande maioria dos brasileiros. Porque o problema central está no governo. Um governo que gasta demais, pressiona o Banco Central a promover a taxa de juros real mais alta do mundo. Como esse governo não conseguiu reduzir uma única despesa e vem batendo recorde mês sobre mês de arrecadação, mostra que ele só tem uma tese, é continuar arrecadando cada vez mais. E sabe o que é arrecadar? É meter a mão no nosso bolso, é meter a mão no brasileiro que trabalha. Então o governo, primeiro, mete a mão no nosso bolso, as pessoas se endividam, o governo não consegue reduzir despesa e depois vai pegar o dinheiro do próprio povo, do FGTS, para saldar a dívida. É uma cara de pau sem limite, é uma desfaçatez. Isso mostra por que este governo vai perder a próxima eleição. É um governo descolado da realidade, das dores, do sofrimento e das dificuldades da maioria da população brasileira. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque a depender da situação do povo, né, o nível de endividamento e a possibilidade da pessoa sair dessa situação, isso terá um impacto direto no processo eleitoral, né, Beraldo? Por isso que tiraram da cartola o Desenrola 2.0, porque quando mexe no bolso do brasileiro, isso tem um impacto direto. Ou esse governo resolve o meu problema, ou ele dá certo ou não dá certo. Bom, se 80% das famílias estão endividadas, tem muita coisa que vai mal, né? E isso impacta, inclusive, na tomada de decisão para votar em A, em B ou em C.
Olha, Caniato, eu não compartilho dessa pureza de pensamento que você tem de dizer que o Desenrola foi um programa para ajudar as pessoas. Ao contrário, o Desenrola, tanto o primeiro quanto esse segundo, são programas que comprovadamente não ajudam o cidadão. Ele posterga a possibilidade do cidadão sobreviver enquanto ele diminui o risco daqueles que estão concedendo crédito. No primeiro momento do Desenrola, o grande beneficiário, porque aquela operação foi combinada com a taxa das blusinhas, era para dar uma força para o varejo brasileiro, porque empresários do varejo foram muito generosos e amigos do candidato Lula que venceu as eleições. Agora, o Desenrola 2.0 é para ajudar os amigos banqueiros que concederam crédito além da possibilidade do tomador pagar e estão preocupadíssimos com essa situação. Agora, o que acontece? Os bancos vão conceder descontos, entre aspas, de uma dívida que é o seguinte: você pega R$100 de dívida hoje, daqui um ano você está devendo 400. Só que você não pega esses R$100 e simplesmente diz, não, eu não vou pagar nada. Não, você, né, em geral, as pessoas têm um mínimo de vergonha na cara, elas vão, pagam a primeira parcela, aí ela entra no cheque especial para poder pagar a segunda, aí ela embarriga o cartão de crédito para poder pagar a terceira, e ela vai sofrendo. No final, quando a pessoa, em geral, reconhece que não vai dar conta, dos 100 que ela pegou, ela já pagou 200, mas ela deve mais 400. E ela quebra, porque essa é a realidade brasileira. Caniato, eu me lembro, na sequência ali do Plano Real, que foi quando o brasileiro começou a ter o gostinho, né, de conseguir financiar algumas coisas, de ter um crédito de um prazo mais longo. Eu me lembro, eu era jovem, estava ali na faculdade, e aí começou a ter cheque pré-datado, o parcelamento de combustível. Você ia no posto de gasolina, enchia o tanque, você podia dar um cheque para frente, ou pagava em 2 vezes. Eu pensava, eu não tinha experiência de vida nenhuma, mas olhava para aquilo e falei, bom, mas se a pessoa está financiando a gasolina, que ela vai consumir em 1, 2 semanas, ela tem que ir no posto de novo, como é que isso vai dar certo? Ela vai sempre parcelando, a gasolina já foi embora e ela não conseguiu pagar. Então, essa mentalidade louca do brasileiro que se endivida não para fortalecer a economia, mas ele se endivida para enriquecer as casas financeiras, essa loucura já vem de muito tempo. Não tem nenhum sentido. O crédito, qualquer país civilizado do mundo, Caniato, o crédito é usado para desenvolver o país, fortalecer a economia. Só que se nós olharmos para essas pessoas, esses 80 milhões de inadimplentes, a gente vai ver que agora eles estão usando o FGTS para pagar a conta do restaurante. Porque eles não tinham dinheiro para ir no restaurante, entraram no cheque especial, tiveram que pegar um empréstimo, aí vai financiando, vai entrando, vai se enrolando para poder pagar a conta de luz, aí quer fazer aquela viagem, quer ir naquela festa, quer ir passear na praia no final de semana, quer, no fundo, levar uma vida normal. Mas o Brasil não deixa. As pessoas têm que ter consciência. Um governo incompetente, um governo que está jogando o Brasil no buraco, impede que você viva uma vida decente. A sua vida, todos os nossos espectadores, a sua vida seria uma vida decente, uma vida respeitada em qualquer lugar civilizado. O Brasil não é um lugar civilizado. O Brasil é um país que foi administrado nessas últimas 2 décadas para destruir. É essa a realidade que a gente vive. O Beraldo deu esse exemplo do cheque para frente, né? Chequinho para frente. Tinha as factories que voltavam o dinheiro pro comerciante. Ó, pegava aquele bolo de cheque e voltava o dinheiro e ele ficava com um percentual. Pois é, Brasil, né? Brasil e seus negócios paralelos.